Diz a palavra de Deus: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus bendito, diante de Ti, Senhor, nós rogamos a Tua inteira assistência por meio do Teu Espírito, ó Deus. Primeiro, para expor a Tua palavra, Senhor, com toda fidelidade, firmeza, com temor, Senhor, e tremor diante de Ti, com autoridade, Senhor, vinda da Tua parte, não de nós. Tu nos conheces, ó Deus. É-nos dado, ó Deus, esse privilégio grandioso de pregar a verdade, de anunciar aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor deixou registrado, que está e foi graciosamente preservado para todos nós, para que não andássemos, ó Deus, segundo as nossas próprias concepções, segundo o nosso próprio pensamento. E eis-nos aqui nesse momento, ó Deus, de forma muito humilde, nos colocando, Senhor, na Tua inteira dependência, e rogando também, ó Deus, a assistência do Espírito para aqueles que estão ouvindo e ainda hão de ouvir esta mensagem, porque, sem dúvida, ó Deus, sabemos que ela pode ser determinante para o destino eterno da alma dos ouvintes. Não há como ficar indiferente, ó Deus, diante da Tua palavra. Ou se crê, ó Deus, ou se nega. Te rogamos, ó Senhor, Teu favor para que aos ouvintes seja concedido, ó Deus, o entendimento, seja dado a fé, que a Tua palavra penetre, ó Deus, e faça sentido, traga significado. Glorifique o Teu Filho, o Teu nome acima de tudo, instrua a Tua igreja, traga salvação, ó Deus, fortalecimento, direção para a igreja, convicção, ó Deus, naquilo que a igreja deve crer e aquilo que ela deve, Senhor, professar e o caminho que ela deve trilhar. Ó Deus, há muitas vozes nos dias de hoje, há muitas opções, ó Deus, há muitas doutrinas, teologias, há muitos profetas. Dá que o Teu povo, Senhor, ouça os verdadeiros. Levanta, Senhor, continua levantando os Teus arautos. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é Como o pastor lida com os ensinos de Deus. Como o pastor lida com os ensinos de Deus. Paulo deixou para Timóteo nessa epístola muitas instruções valiosas e cruciais de como proceder na casa do Senhor. Os irmãos sabem que esse é o objetivo principal dessa carta. A igreja quer saber como agir, abre a palavra de Deus. A igreja quer saber como proceder, abre a palavra de Deus. Essa é uma das cartas pastorais, assim classificadas como cartas pastorais. Lições, instruções, exortações de como proceder corretamente, adequadamente na casa do Senhor. Mas ainda outras lições necessárias para as nossas vidas estão aqui contidas nessa epístola. E observe que Paulo, assim como Jesus Cristo e todos aqueles que falaram da parte de Deus, ele não apresenta para os seus ouvintes um leque de opções, um cardápio, sugestões para você escolher, como que se tivessem vários caminhos nos quais iam dar no mesmo objetivo. Não. A palavra de Deus sempre mostra, irmãos, a forma correta, a maneira certa de você proceder. Cristo não é um caminho, Cristo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então há a verdade e há mentiras. Há o certo e há o errado. Então essa epístola traz aqui as verdades necessárias para que o homem de Deus, a mulher de Deus, saiba como proceder na igreja, em especial
guiar o pastor, dirigir, exortar, ensinar o pastor, como ele instruir a igreja naquilo que é o correto, naquilo que é a verdade. Então, Paulo traz aqui, irmãos, inúmeros ensinos primordiais. Para os irmãos terem uma ideia, eu fiz uma compilação dos ensinos que nós vimos, que nós aprendemos, os ensinos principais, preste bem atenção, os principais. Logo no capítulo 1, Paulo falou a Timóteo, lembrando os irmãos, Timóteo, um jovem delegado apostólico, um homem, um cooperador do evangelho, um jovem destemido, no qual Paulo tinha confiança e o designou para esta tarefa de cuidar das igrejas. Logo no início, Paulo ensinou a ele como combater os falsos ensinos. Isso foi a primeira abordagem. Existem outras abordagens nessa epístola. Então veja, primeiro, como ele combateu os falsos ensinos. Nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 12, Paulo mostrou a Timóteo a manifestação da graça de Deus na vida de um pecador. Isso era importante para você fazer a comparação dos falsos com os verdadeiros. E Paulo se colocou como o principal dos pecadores. Depois ele exortou a Timóteo a combater o bom combate. O que é combater o bom combate, irmão? Na perspectiva aqui, no contexto de Paulo, é enfrentar os falsos ensinos, enfrentar os defensores dos falsos ensinos. Isso é combater o bom combate, é defender a verdade da palavra de Deus. A partir do capítulo 2, Paulo traz diretrizes para o culto público. Ele fala sobre a oração, ele mostra qual é a oração adequada, qual é a oração correta, como orar corretamente no culto, quem deve orar publicamente no culto, quem pode se levantar e orar no culto. Ele mostra também como proceder, como o homem procede no culto, como a mulher procede no culto, a sua postura, o seu comportamento, o espírito, como ele deve vir, na verdade, como eles devem vir já desde casa para cultuar. Para as mulheres, irmãos, Paulo traz uma lição preciosíssima. Lá no versículo 15 do capítulo 2, mostrando que as restrições que Deus traz para as mulheres são restrições que protegem, não que as rebaixam. O mundo de hoje diz que inferioriza. A Bíblia diz, Deus diz, por meio de Paulo. Paulo mostra a Timóteo, ensina isso na igreja. Diga às mulheres que elas estão sendo protegidas. Satanás quer expô-las, Deus quer protegê-las, cuidá-las, cuidar delas. A partir do capítulo 3, e logo nos primeiros versículos, Paulo ensina quem são os oficiais da igreja, quem deve ocupar o oficialato, quais são os cargos, quais são os oficiais da igreja, quais são as qualificações para que a igreja saiba escolher. Depois ele expõe motivos para procedermos adequadamente na igreja. Os irmãos podem ver isso do versículo 14 até o versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 3. A partir do capítulo 4 ele mostra o abandono da fé nos últimos dias, que isso ia acontecer. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ele diz isso a Timóteo, ele diz a gente, quem apostata da fé, irmãos, não é um ímpio, é quem está já dentro da igreja. Então não se admire que pessoas que sentam ao seu lado na igreja, que oraram e que oram com você, e que intercedem, que contribuem, pessoas que pregam, não se admire que elas um dia abandonem essa fé. Não porque elas um dia foram salvas e perderam a salvação, mas porque elas nunca foram salvas. Não se admire, porque isso abala a igreja, irmão. Sabia? Eu vou abrir um parênteses, isso abala a igreja, abala os irmãos. Já pensou? Você sentar ao lado do irmão, compartilhar as coisas com ele, orar com ele, sair para pregar a palavra, estar junto, ajudar uns aos outros, contribuir. Já imaginou aquele irmão que a qualquer hora você pode ligar para ele e ele vai te atender e um dia ele apostatar da fé?
Paulo está instruindo aqui a Timóteo, dizendo: olha, o abandono da fé vai acontecer nos últimos dias. E os irmãos sabem quais são os últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Desde a ascensão de Cristo, nós vivemos os últimos dias. Paulo está ensinando, irmãos, instruindo, trazendo edificação à igreja, para que a igreja não fique abalada. Lembra o que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4? Eu te dou mestres, pastores, para que a igreja seja edificada na doutrina, para que ela não vá com qualquer vento de doutrina, para que ela não vá de um lado para o outro, para que ela não fique sem fundamento, sem base. Quando a adversidade chegar na igreja, que vai chegar, ela esteja firme, firmada na verdade, no fundamento, na rocha. Mas não param por aí, irmãos, as instruções. Do versículo 6 ao 16, do capítulo 4, Paulo nos traz o padrão do bom ministério pastoral, instruindo esse jovem. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, Paulo ensina a Timóteo como exortar corretamente as ovelhas. Todos precisam de exortação, de instrução, de admoestação, mas tem a forma certa de fazer. Ele ainda mostra a forma correta de como proceder com as viúvas da igreja. Isso vai do versículo 3 até o versículo 16 do capítulo 5. E ainda como proceder corretamente com os presbíteros da igreja, com os pastores, do versículo 17 ao versículo 25. Algo também extremamente importante e necessário. Ele ensinou aos irmãos como o empregado cristão age adequadamente. Os 2 primeiros versículos do capítulo 6. Trouxe lições de como reconhecer os falsos mestres, do versículo 3 ao versículo 10. Mostrou o perfil do homem de Deus, do versículo 11 ao versículo 16. E por fim, como o crente lida com as riquezas. Foi a última exposição que tivemos, do versículo 17 ao versículo 19. Viram, irmãos? Estas foram as lições principais, sem contar muitas outras que retiramos de cada sermão desse. É muito ensino, muita riqueza. Por isso que, para concluir, Paulo vai nos dizer como o pastor lida com todos esses ensinos. Porque o ministro, irmãos, deve reconhecer que as instruções são primeiramente confiadas a ele, mas não fica só com ele. Ele deve repassar. E os ensinos são confiados a todos quantos ouvem a verdade. Então, a pergunta que vai nortear a nossa exposição nessa noite é: como o pastor lida com os ensinos divinos? Vou trazer 2 lições para os irmãos. A primeira é: ele cuida e protege esses ensinos. Parte A do versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Tudo o que temos, irmãos, recebemos de Deus. Tudo que Timóteo recebeu veio de Deus. E aquele que vem de Deus é precioso demais. O sentido que Paulo traz por meio do uso dessas palavras, quais palavras? Isso aqui: guarda o que te foi confiado, tem um sentido de um depósito bancário. Significa guardar para si, mantendo vigilância de algo precioso que não pode ser perdido, para não escapar. Algo muito valioso. Estudiosos dizem que essas palavras descreviam o dinheiro depositado em um banco ou nas mãos de um amigo, do qual depois iria se requerer. Aqui os irmãos sabem que o sentido desse depósito é o conhecimento correto, os ensinos, as instruções, a pura doutrina do Evangelho, que foi confiada a Timóteo, porque não há mais nada precioso do que isso. E é isto que vai levar Timóteo a acumular tesouros nos céus. Lembra da lição anterior, dos versículos 17 a 19, que Paulo recomenda assim, ele diz assim, recomendando aos crentes ricos, versículo 19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. O que deixa um homem rico, irmãos? A palavra de Deus, a instrução, a orientação, a instrução, a exortação é: enchei-vos da palavra, enchei-vos do Espírito.
Isso vai tornar a pessoa verdadeiramente rico aos olhos de Deus. Eis a razão pela qual o salmista classifica os preceitos do Senhor como mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Salmo 19:10. E veja, irmãos, a maneira como Paulo se dirige a Timóteo. Veja que a proximidade de Paulo com Timóteo, Paulo era muito próximo de Timóteo, Paulo era um mestre, Timóteo era o discípulo, Paulo se considera pai de Timóteo, pai, trata ele como seu filho na fé, mas Paulo usa um tom aqui mais formal. Ele chama a atenção de Timóteo, ele diz: e tu, ó Timóteo. Podia ter chamado Timóteo, ó meu filho, mas ele chama pelo nome, porque há uma seriedade aqui, e se chama a atenção de Timóteo, chama também a nossa atenção, porque é como se o próprio Deus houvesse feito um depósito no banco de Timóteo, como faz no banco de cada pastor, e Deus colocou ali, depositou ali o Evangelho, a verdade que vai sustentar a sua igreja, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas esse depósito não foi feito simplesmente para ser guardado, mantido ali, trancado a 7 chaves, porque o sentido aqui de cuidar e proteger é para que não haja adulteração do seu conteúdo, que não seja contaminado, que no meio daquelas cédulas produzidas pelo Banco Central Celestial não sejam introduzidas notas falsas, porque aquele dinheiro precisa circular, aquele dinheiro vai enriquecer todos quantos desejarem, aquele dinheiro é para fazer todos os membros da igreja se tornarem ricos. Então esse recurso não pertence a Timóteo, ele não é o dono, ele é o fiel depositário, e ele precisa expor tudo isso aos irmãos. Veja, volta um pouquinho no capítulo 4, versículo 6, o que é que Paulo diz a ele? 1 Timóteo 4,6, Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E a gente continua enfatizando aqui a questão da doutrina, da teologia, que tanto nos dias de hoje é desprezada. E a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Paulo está dizendo a Timóteo: guarda esse depósito, guarda todos esses ensinamentos, ou esse depósito são esses ensinos, porque tu precisa expor essas coisas aos irmãos, eles precisam se tornar ricos, então tu tem que dar para eles, tu tem que dar, mas tem que dar essa palavra preservada, tal qual você recebeu, o evangelho que lhe foi entregue, é a verdade redentora de Deus, confiada pelo Espírito Santo, precisa ser exposta sem adição, contaminação, adulteração. Ele não pode inventar ensinos, ele não pode inventar doutrinas, ele não pode inventar entendimentos, ele não pode criar interpretações próprias, mas compartilhar tal qual lhe foi dado. É para ele se levantar e dizer: assim diz o Senhor. Não é para dizer como o pessoal faz nos dias de hoje, diz assim, como é, o pessoal diz assim: eis que te digo, né? É muito comum, né? Não é para você dizer isso, não. É para dizer: assim diz o Senhor. O que é que Paulo disse instruindo os irmãos? Eu entrego a vocês aquilo que eu recebi. Na linguagem, quando ele vai instruir a respeito da ceia do Senhor, ele diz assim, ele usa essa expressão. Preste atenção, irmãos. A gente não pode nunca esquecer do contexto dessa carta, do que estava ocorrendo naquela igreja. Paulo escreveu essa carta quando estava na Macedônia, e ele diz claramente: eu achei importante deixar você, Timóteo, em Éfeso, está lá no capítulo 1, versículo 3, por causa dos falsos mestres que haviam na cidade. Paulo fundou essa igreja, passou 3 anos lá, instruiu de dia e de noite essa igreja, e ele advertiu os presbíteros do perigo dos falsos mestres, provenientes da própria liderança. Eles poderiam contaminar a igreja com heresias.
Se o pastor, irmãos, não lidar adequadamente com o ensino verdadeiro, a igreja não vai caminhar na direção correta. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo todo, a igreja é tentada a seguir outras orientações. Ela vai ser tentada a seguir as sugestões de Satanás, que chegam até ela por todos os lados, de todas as formas, e muitas vezes de dentro da própria igreja. E esses ensinamentos aqui, confiados a Timóteo, têm a capacidade de direcionar a igreja, sarar as suas doenças, curar as suas feridas. Só ela tem a capacidade de dar o tratamento adequado às ovelhas. Tudo que a ovelha necessita vai ser por meio da palavra. Bálsamo. A palavra é um bálsamo que vai aliviar as dores, que vai aliviar o sofrimento, que vai livrar as ovelhas de irem atrás de outras soluções, outros remédios milagrosos que são oferecidos aí. Eu pergunto, meus irmãos, quantos remédios perigosíssimos à saúde não são oferecidos aos montes todos os dias em muitos lugares? Quantas pessoas não se submetem com facilidade a esse tipo de solução porque querem ter seus males curados? Da mesma forma, irmãos, é com a igreja. As técnicas de crescimento, de marketing, para atrair e conquistar as pessoas, as fórmulas de entretenimento para manterem a atenção, o engajamento, a coesão, que na verdade maquiam a situação da igreja. O evangelho açucarado, o evangelho selecionado, pregado por partes, para não ferir as consciências, para se adequar à situação das pessoas. Quantos ensinos não são preparados, irmãos, para poder se encaixar naquela situação específica? Orientações são dadas ali, ajeitadas. As orientações são ajeitadas para se encaixar como uma luva na situação de determinadas pessoas na igreja. Quantos ajustes na interpretação não vão sendo feitos, que em certo tempo descaracterizam completamente o evangelho? Paulo está dizendo, guarda esse evangelho, porque o perigo é grande demais. Porque quando isso começa a acontecer, a igreja não é mais dirigida pela palavra, mas começa a ser dirigida pela conveniência. As enfermidades da igreja não são mais tratadas pela palavra, mas por sugestões, por opiniões, pela psicologia. O culto passa a não ser mais cristocêntrico, porque foi se cedendo à estética, às participações, aquilo que as pessoas acham mais bonito, mais atraente, mais interessante. Vem, irmãos, a responsabilidade do pastor. É requerido dele manter a integridade do evangelho pregado. E não só pregado, aplicado à igreja. Ele tem que guardar esse depósito, tem que oferecer isso ao povo, e ao mesmo tempo tem que preservá-lo. Tem que instruir o povo na palavra, consolar na palavra, exortar na palavra. Ele tem que corrigir sua vida pela palavra, a da sua família. Ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Irmãos, isso é uma tarefa impossível sob a perspectiva meramente humana. Ele não consegue fazer isso pelas suas próprias forças, nem pela sua boa vontade, pelo seu esforço próprio. Tem que ser na total dependência do Senhor. Mas é-lhe dado guardar esse depósito. Ele tem que fazer isso. Mesmo que ele esteja sujeito às mesmas fraquezas que todos os demais homens. Porque a Bíblia deixa claro que o pastor não passa de um vaso de barro, mas tem um depósito precioso. Guarda, zela, Timóteo, não deixa de pregar, não deixa de ensinar. Preserva isso. Os irmãos entendem a importância da palavra de Deus. É por isso que nessa mesma carta Paulo deixa as instruções sobre as qualificações dos pastores, para que a igreja saiba reconhecer aqueles que Deus separou para este propósito. Porque a promessa já, lá em Jeremias 3,15 é: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência.
Mas como é que a igreja vai reconhecer um pastor segundo o coração de Deus? Pela palavra. Por isso, irmãos, que um dos lemas da reforma é sola escritura. A igreja tem que olhar para a palavra. Ela não pode levar em consideração as suas preferências, seus gostos, de forma nenhuma. Nesses dias aqui, nessa semana que se passou, na internet, eu estava vendo um culto transmitido por uma igreja evangélica. E, pela coincidência, ou providência, eu vi que ela estava passando por um processo de escolha pastoral. Então, terminou o culto, eu fiquei esperando até terminar a transmissão. E foi à frente o relator da comissão de sucessão pastoral. E disse que a igreja estava orando para escolher um pastor segundo o perfil que lhe atendesse. Então a igreja ia ser bem criteriosa. Iria escolher sem pressa. Eles disseram que tinha um prazo de pregações, ou de cronograma de pregações, e que pelo menos nos 3 meses à frente, todo o quadro de pregações já estava garantido. Então a igreja não precisava se apressar tanto. Ela ia escolher um pastor segundo o perfil que lhe atendesse. E, irmãos, essa fala me incomodou, sabe por quê? Porque eu não ouvi uma coisa que é extremamente importante. A princípio, não parece ter nenhum problema não, dizer um pastor segundo o perfil dela, Está certo. Mas eu esperava, irmãos, que o relator da comissão dissesse: estamos orando para que Deus nos envie um pastor bíblico, um pastor fiel. Não, ele queria um pastor segundo o perfil da igreja. Eu esperava ele dizer: nós estamos orando para que Deus nos mostre aquele que Ele escolheu para nós, para conduzir a igreja, porque Ele sabe qual é a nossa necessidade. Meus irmãos, a igreja deve escolher um pastor que lida com os ensinos de Deus corretamente, que guarda e protege o evangelho, que vai levar a igreja a viver esse evangelho no seu cotidiano, o evangelho genuíno, não mascarado, não ajustado às circunstâncias, porque o pastor, com a escritura aberta, irmão, situa a igreja dentro do contexto que ela está vivendo. Ele vai trazer, irmãos, a leitura correta daquilo que está acontecendo, não segundo ele, mas segundo a palavra. Pela palavra, ele vai tranquilizar, dar um alimento, dessedentar, ou seja, matar a sede, vai orientar, não pelos seus achismos, mas porque ele guarda o depósito que lhe foi confiado. E se ele guarda, irmãos, ele tem para dar, ele tem o que dar, porque ele está guardando. Quantas ovelhas não estão padecendo porque não tem a palavra? Quantos não estão vivendo com sede, desorientados, cometendo erros, perdendo oportunidades de glorificar a Deus nas suas vidas, porque estão sem instrução? Isso é triste demais. Muitos estão tomando decisões equivocadas, porque não foram orientados, não foram instruídos. Alguns até têm a oportunidade, sabe, irmãos, mas preferem seguir seus próprios pensamentos e padecem, sofrem. Numa linguagem bem popular, bate com a cabeça na parede, sabe? E volta. Aprende pelo aquele método da tentativa e erro. É requerido, irmãos, do pastor guardar e preservar o evangelho, para poder lhe orientar as ovelhas, instruir, porque Deus confia a ele a sua palavra. Lá em 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, tem dito isso. Paulo, falando daqueles irmãos, diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Porque Deus, irmãos, concede sua palavra para o pregador, para que ele fale integralmente aquilo que ele recebeu. Mas algumas vezes o discurso é duro e o pregador não quer dizer. Deus manda uma palavra para corrigir uma falha da igreja, às vezes uma falha antiga, mas o pastor entende que isso vai desagradar um grupo da igreja. E às vezes é um grupo tradicional, sabe? E aí ele não diz.
ele quer agradar todo mundo, ele quer dar um jeito. E aí ele prefere desagradar a Deus, que o mandou falar, do que desagradar os irmãos que são tão colaboradores do Evangelho, contribuintes do sustento. Se ele falar sobre determinado assunto, ele sabe que aquele irmão que está começando a vir, ele sabe que aquela pessoa que está frequentando a igreja, que começou agora a frequentar a igreja, se ele falar determinadas coisas, corre o risco dele não querer mais ficar na igreja, corre o risco dele deixar a igreja. Aí ele não fala. Por isso, irmãos, é necessário que cada cristão reflita com seriedade e faça a seguinte pergunta: o ensino que você tem ouvido, que você tem recebido, de fato tem sido todo o desígnio de Deus? A pregação que você ouve busca agradar a Deus? Ou na verdade está moldada às expectativas das pessoas? As Escrituras nos chamam ao discernimento. Quando partes difíceis da palavra são evitadas, ou quando o temor dos homens molda a mensagem, algo essencial está sendo comprometido. Então o crente deve, irmãos, avaliar muito e reconsiderar com muito cuidado e temor a sua permanência debaixo de um ministério como esse. O zelo, irmãos, no preparo da palavra não é algo secundário, porque o pastor é chamado a alimentar um rebanho com fidelidade, mas quando há negligência constante, quando há descuido constante, quando há superficialidade com a exposição da palavra de Deus, isso demonstra uma falha grave no cumprimento do chamado. E a igreja precisa responder a isso, irmãos, com amor, mas com firmeza, porque ela deve ter o compromisso com a verdade, ela deve tratar isso pela verdade, com a palavra. Por isso que quando um pastor fiel, ele se dedica à palavra, quando ele prega com zelo, sem buscar agradar os homens, mas governado pelo temor de Deus, esse ministério, irmãos, precisa ser reconhecido. Não reconhecido com honrarias, com pompa. Não é isso, irmãos. Longe disso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória que deve ser isso. É reconhecido no sentido de dizer, neste há fidelidade, porque cada um dos ministros vai prestar contas ao Supremo Pastor. Como o pastor, irmãos, deve lidar com os ensinos divinos, primeiro, cuidando e protegendo esses ensinos. Mas temos uma segunda lição, que é não recebendo outro ensino, não recebendo outro ensinamento. Veja a parte B do versículo 20. A parte A diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. A parte B: evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Veja, irmãos, usando agora a perspectiva negativa, o que é isso? Paulo agora vai mostrar o que Timóteo não deve fazer. Ele diz primeiro o que fazer, né? Guardar, cuidar do ensino. E o que ele não deve fazer? Não deve receber outro ensino. Como isso pode se dar? Aqui no texto nós destacamos dois, digamos assim, movimentos de Timóteo. Primeiro, ele deve evitar o que parece inofensivo, mas corrompe. Preste bem atenção. Evitar o que parece inofensivo, mas corrompe. O que é isso? Está aqui, ó. Evitando os falatórios inúteis e profanos. Aqui, irmãos, não se trata de heresias explícitas, mas de situações, de conversas que esvaziam a verdade, discursos vazios, especulativos, coisa que ocupa espaço, mas não edifica. Lembremos o que Paulo disse no início dessa carta a Timóteo. Veja, vamos voltar um pouquinho. 1 Timóteo 1,7. Olha o que é que Paulo diz aí. Olha o alerta.
Os irmãos sabem que esse alerta é para Timóteo, mas também é para cada um de nós, tá certo? Olha o que ele diz: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Isso quer dizer o que, irmãos? Nem tudo que se diz que é religioso, entre aspas, é saudável. Isso aqui é para trazer, irmãos, maturidade para a gente. Maturidade para o pastor, maturidade para a igreja. Nem tudo o que tem rótulo de religioso é saudável. Nem todo debate teológico produz piedade. Nem toda curiosidade espiritual é legítima. Então, o pastor fiel aprende a discernir não só o que é um erro grosseiro, mas também um ensino inútil, que não leva à santidade, que não leva à centralidade de Cristo. E aqui há um antídoto muito eficiente. Qual é o antídoto? Colocar à prova tudo aquilo que se está sendo dito, debatido, e ver, isso contribui de alguma maneira para uma vida mais santa? O resultado disso vai ser o quê? Vai nos tornar mais parecidos com Cristo? Vai nos tornar mais frutíferos no reino? Se não for, evita. Perca tempo com isso não. Paulo está dizendo, não perca tempo com isso não, Timóteo. Evita esses falatórios. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás quer nos desviar, irmãos. Quer fazer com que a gente perca o foco. Satanás quer levar os pastores a perder o foco. O que é que ele faz? Ele coloca coisas periféricas para que a igreja se debruce nisso, para que comece a gastar tempo, para que comece a gastar suas energias em questões não essenciais, e o pastor vai se envolvendo, e ele vai se deslocando do eixo central, e a igreja consequentemente vai levando nisso, e quase sem perceber começa a se afastar do cerne do evangelho, e a igreja vai perdendo aos poucos, sabe o que? O apetite pelo evangelho, e passa a se ocupar com falatórios inúteis e até profanos. Sabe por quê? Porque quando o evangelho deixa de ser o centro, a santidade também começa a ser enfraquecida. A igreja passa a ser alimentada de temas periféricos, aquilo que era essencial vai se tornando secundário. Há uma inversão. Como é que isso se dava, irmão, naquela época? Se dava, irmãos, com as discussões a respeito da lei, da circuncisão, das genealogias. Aqueles falsos mestres davam um valor tremendo a isso. E passavam tempo. Paulo disse assim, olha, isso aí, Timóteo, olha, isso é conversa de velha caduca, não perca tempo com isso não. E hoje, pastor, tem isso? Tem, irmãos. Tem muito. Satanás tem desviado muito as igrejas do foco, do cerne do evangelho. Às vezes até com coisas boas. Quer ver um exemplo? Causas sociais. É um exemplo muito claro. Tem muitas igrejas, irmão, que o foco delas passaram a ser as causas sociais. E isso é ruim? Não, claro que não, irmãos. Mas o foco da igreja passa a ser o quê? Os irmãos estão muito empenhados a entregar sopa para os necessitados, muito empenhados a fazer os trabalhos voluntários. Aí eu vou repetir, isso é ruim de jeito nenhum, irmãos. Mas isso não é o cerne. Aí a força da igreja começa a ser drenada para essas coisas. A energia da igreja. O pastor começa a pregar a respeito disso. Aí a igreja vira uma pastoral da terra, uma pastoral dos meninos de rua, da fome, perde o foco. Entende? Mas tem coisas, tem outras coisas que distraem, que entretêm. Tem questões que inflam o ego, mas não conduzem a Cristo, não produzem arrependimento, não formam um povo santo. Aí o evangelho é substituído por temas interessantes como, nos dias de hoje, sucesso pessoal e financeiro. Aí começa a invadir a teologia da prosperidade. Inteligência emocional e estratégias para vencer na vida. Vem o evangelho coach. Satanás, irmãos, mas tem muito assunto periférico para jogar para a igreja fugir da verdade. Então ele tem que, o primeiro movimento é esse,
esses falatórios inúteis. Segundo movimento, também está no versículo 20. E as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Primeiro foram os falatórios inúteis e profanos, e depois as contradições do saber, agora as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Essa, irmãos, é a nossa tradução. A NVI tem uma expressão interessante para isso. Ela diz assim: evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Ou seja, rejeite as novidades que competem com a verdade. Algumas cópias da versão latina da Vulgata utilizam a expressão novidades profanas de palavras com o sentido também de novas palavras, ou seja, novas doutrinas, ensinos novos, novidades que surgem. Irmão, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Atenta aqui, olha, a fé cristã genuína não é construída sobre inovação, mas fidelidade ao depósito apostólico. É isso que Paulo está dizendo, guarda, cuida. A fé genuína não é construída sobre inovação, sobre novidade, mas o povo adora uma novidade. Só que a fé é fundamentada, irmãos, na fidelidade daquilo que foi dado, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas aí, pastor, a gente vai rejeitar tudo que vem assim, que aparece que a gente não tinha visto? Não, irmãos. Só que a gente não deve aceitar nada que contradiga a sã doutrina. Se está contrariando aquilo que é considerado a sã doutrina, você não vai aceitar. Você não vai aceitar nada que substitua a suficiência das Escrituras, seja pelo que for, seja quem for que esteja trazendo, porque hoje em dia, para defender determinada doutrina e teoria, o que é que o pessoal faz? Mas fulano de tal pensa assim. Ele é teólogo, mestre em divindades, doutor no hebraico, no grego, pouco importa. Daí, porventura, eu vou ouvir mais ele do que a suficiência das Escrituras? E não trate, irmão, sempre o novo como automaticamente coisa melhor, não. Isso é uma ilusão. Existe de fato nos nossos dias uma pressão constante para atualizar a mensagem, que a mensagem seja atual. Mas, irmãos, o chamado do pastor não é para ele ser atual, não é para ele ter originalidade. O chamado do pastor é para ele ser fiel. Deus o chamou para ser fiel. Deus não chamou o pastor para conhecer as últimas tendências da teologia, não, mas para ele estar firmado na verdade. Uma igreja pode até crescer em relevância cultural, em relevância social, e ao mesmo tempo se afastar silenciosamente da verdade. É exatamente esse tipo de outro ensinamento que Paulo manda rejeitar. Os falsos mestres se orgulhavam de um conhecimento que na verdade era só especulativo, não tinha nada de espiritual, não ia levar à salvação, que na verdade produzia oposição ao genuíno evangelho. E olhe, preste bem atenção, o verdadeiro conhecimento leva à humildade e à piedade. O falso conhecimento gera orgulho. Então, irmãos, nem todo discurso sofisticado é fiel à palavra de Deus. Nem toda argumentação inteligente é verdadeira. Cuidado, muito cuidado. O pastor tem que avaliar tudo à luz da palavra, não pela popularidade, não porque está sendo aceito, não porque está recebendo acolhimento em muitos lugares, não pela aparência de profundidade, mas se aquilo é de fato a verdade. Versículo 21, irmãos, para concluirmos. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Nesse versículo, Paulo mostra que o resultado final não é apenas um erro teológico, é apostasia. Essas pessoas que seguiram por aí, irmãos, não só erraram, mas naufragaram na fé.
Isso nos ensina que o erro doutrinário não é neutro, não é uma coisa neutra. Pequenos desvios podem ter grandes consequências. Me veio agora à mente até aquele programa de TV, né? Tinha assim, pequenas empresas, grandes negócios, né? Pois está aqui, irmãos, pequenos desvios, grandes consequências. A tolerância ao falso ensino abre caminho para o abandono da fé. Eu vou repetir. A tolerância ao falso ensino abre caminho para o abandono da fé. Veja, irmãos, o pastor fiel não rejeita falsos ensinos por preferência pessoal, mas por zelo pelas almas. Proteger a doutrina é proteger a igreja. Vou repetir aqui o versículo 21, a parte A. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Mas Paulo conclui essa carta com a expressão: a graça seja convosco. Bom, estamos diante, irmãos, de uma responsabilidade muito grande. Em especial o pastor. Essa palavra é primeiramente direcionada ao pastor, porque ele foi chamado para guardar aquilo que recebeu da parte de Deus. E a sua fidelidade não está em agradar pessoas, nem adaptar a mensagem, mas em permanecer firme na palavra, anunciando todo o desígnio de Deus, sem acréscimo e sem omissões. É esse homem que Deus reconhece como fiel, aquele que crê que a Escritura é suficiente, que governa a igreja e que conduz o povo de Deus pelos caminhos seguros da verdade. E ele deve permanecer atento, perseverante, insistente, falar quando é conveniente e falar quando não é conveniente. Ele precisa advertir, ensinar, corrigir. Sabe por quê? Porque ele sabe que as ovelhas pertencem ao Senhor. Não pertence a ele, ele vai ter que dar conta. Mas quando a palavra, irmãos, deixa de ser o centro, tudo se perde. Se o pastor ceder aos seus interesses, ceder aos seus medos, ao desejo de agradar, a Escritura deixa de ser autoridade e passa a ser apenas um pretexto. E aí, irmãos, o rebanho fica desorientado, exposto, vulnerável, sem direção. Por isso, irmãos, essa exortação não é só para o pastor. Essa exortação é para toda a igreja. Fique atento ao pastor, se ele está sendo fiel. Mas como é que você vai saber que ele está sendo fiel à palavra se você não conhece a palavra? Como? Como você vai saber se ele está pregando todo o desígnio de Deus, se você sequer abre a Bíblia em casa? Se você não lê a palavra, se você não medita nela, se você não estuda, você acha que abrir a Bíblia só no domingo, quando o pastor manda abrir, pede para abrir, é suficiente? Não é suficiente. Você nunca vai saber se aquilo que ele está pregando é a verdade. Você não tem intimidade com a verdade, com a palavra. Esse chamado, irmãos, era para toda a igreja. Então atente para isso, ouça com atenção. Se o pastor está abrindo a palavra de Deus e pregando a verdade, receba com humildade. Submeta-se à palavra. Você não está se submetendo, irmãos, ao pastor como sendo um subserviente do pastor, não. Você está se submetendo a Deus, porque ele está falando da parte de Deus. Não é a voz de um homem em si, é a voz do próprio Deus. Essa palavra que ele está pregando é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, para o seu caminho. Aí veja, Paulo diz: a graça seja convosco. Irmãos, quando é que você vai desfrutar da graça? Quando é que a igreja vai desfrutar da graça? Por meio da palavra somente. Sem o evangelho genuíno, a igreja jamais desfruta da graça. Não tem como. É impossível que a graça esteja na igreja se ela não preserva a verdade, se ela não guarda este depósito. Porque o conteúdo do evangelho, conforme um conhecido pastor, é a bênção mais excelente que foi concedida aos filhos de Deus. É o que vai conduzir a igreja à glória. Não tem, irmãos, como desfrutar da graça. Não tem como desfrutar da paz. A gente costuma saudar corretamente graça e paz. Mas como é que você desfruta da graça e da paz sem a palavra? Nunca. Não tem como. Então, meus irmãos,
que haja em nós ouvidos atentos, corações ensináveis e um compromisso sincero com a verdade, com os ensinos de Cristo, que nós saibamos lidar da forma correta com os ensinos de Cristo. Amém.